Últimos dias, aproveitem. Parece até slogan de loja de varejo, mas são os últimos dias que antecedem as eleições de 2022. Pelo resultado das intenções de votos, Lula e Bolsonaro continuam com uma diferença respeitável. É possível que esse panorama se modifique. A grande dúvida é se terá primeiro turno ou segundo turno. Explico por quê. Simone Tebet sabe que não tem chance de ser eleita, mas foi uma grande esperança, uma grande participação nesse processo, em que a sociedade, na verdade, ficou em dúvida, né, a respeito dos candidatos. Mas como a situação já estava solidificada, Simone foi mais uma participante. Mas é uma esperança com uma nova liderança. Ciro Gomes ataca terrivelmente o presidente Lula. Me parece que isso é uma estratégia, porque, como ele já afirmou que essa é a última eleição dele para presidente da República, e seu partido com certeza vai apoiar Lula, porque sempre apoiou Lula. PDT é um partido de esquerda, sempre apoiou e vai apoiar o Lula. Então, para não ficar muito assim chato para o Ciro ataca o Lula e nos últimos dias o PDT apoia Lula e daí não teremos segundo turno. Essa é uma hipótese, é possível que ocorra. O que me preocupa do cenário não são os dois candidatos, que tanto Bolsonaro como o próprio Lula mostraram ser incompetentes na direção do país. Ou seja, não tiveram não fizeram nenhuma contribuição para a melhoria do país. Pelo contrário, se Lula desorganizou a economia, Bolsonaro desorganizou as instituições e a política brasileira. Na verdade, o que eles querem é criar dois focos, duas ideologias. Lula quer ressuscitar o PT, não aquele PT de porta de fábrica, porque hoje não cabe mais, né? Mas nem de movimentos de rua, porque hoje os movimentos são difusos. É a fome, é a educação, é a saúde, é o emprego, é a renda. Ou seja, não existe mais uma forma única de você dividir, né, entre proletários e burgueses, como ele fazia lá naquele campo de futebol, quando ele reuniu aquela quantidade enorme de sindicais. O sindicalismo entra numa nova fase, né? Não é mais aquele sindicalismo que existia no passado. A esquerda vem se modificando ao longo do tempo e Lula está totalmente deslocado. O objetivo dele não é nem tanto a esquerda, mas é o lulopetismo, porque é uma força política que vai permanecer no Brasil, não há dúvida sobre isso. Ele é um indivíduo que angaria votos, traz pessoas, movimenta o cenário político, mas que não tem mais a penetração que tinha no passado. Veja os debates, as entrevistas, ele tem um discurso ainda de 20 anos atrás, não tem mais sentido, né? A economia evoluiu muito, os números, os dados, as conclusões mostram que o seu governo foi um fracasso. O primeiro foi bom porque ele seguiu o Plano Real, o segundo ele destrói o Plano Real e a Dilma consegue enterrar toda uma vitória econômica da economia, da técnica contra a inflação. Bom, isso é passado. Bolsonaro quer ressuscitar a direita no Brasil, essa direita que nós imaginávamos que já estava lá em 1920, 1930, uma direita de risca-faca, uma direita violenta, rançosa. Ele ressuscita isso no Brasil, porque há ambiente para isso. É uma coisa impressionante. Então, na verdade, Bolsonaro quer reformular essa direita, ou pelo menos agrupar essa direita no Brasil. E aqui, eu agora peço licença a vocês para me dirigir a São Paulo. Esse vídeo, para minha satisfação e surpresa, tem visualizações fora do estado de São Paulo. E eu peço licença a vocês para falar sobre São Paulo. São Paulo é uma ponte
para esse projeto de Bolsonaro. Com a eleição de Tarcísio, se eleito for, é a possibilidade dele agasalhar todos esses militares, toda essa turma que faz parte dele, ou seja, essa política de Rio de Janeiro, de Baixada Fluminense, trazer para São Paulo, porque São Paulo oferece possibilidades de emprego, né? Então, vai usar o governo do estado de São Paulo para alojar esse pessoal que vai ser desalojado de Brasília, não há dúvida, no primeiro dia de governo de Lula. Então, São Paulo não pode ficar nessa ideia de que Tarcísio é um excelente nome, pode até ser um excelente nome, ele deu demonstração disso, mas ele poderá ter chance como secretário de Estado em qualquer governador aí que for aliado de Bolsonaro, mas não governador de São Paulo, porque ele vai transformar o estado de São Paulo numa direita rançosa. É isso que me preocupa São Paulo. E São Paulo tem traços ainda de ranços de direita. São Paulo lidera o país sobre todos os aspectos econômico, político. Lembre-se que nós fizemos uma revolução contra Getúlio Vargas, um Estado que se levanta contra um país onde brasileiros paulistas morreram em prol da liberdade, em prol da democracia, contra o autoritarismo, em que São Paulo tinha lemas como você deve cumprir um dever, que é a democracia, que é a constitucionalidade. Então, São Paulo precisa pensar seriamente nesta jogada em que se está pleiteando a eleição, ou se está se movimentando como sendo o Tarcísio uma solução contra o PT. Haddad é um desastre. Haddad foi prefeito de São Paulo, o pior prefeito que São Paulo já teve. Haddad foi 7 anos ministro da Educação. Nos 7 anos nós tivemos problemas de ENAD, de Enem, né? Ou seja, corrupção, problemas, porque ele não tem perfil executivo. Luiz Erundina foi excelente prefeito de São Paulo, ele era do PT. Não é a questão ideológica, é a questão de perfil. Ele não tem esse perfil. Portanto, a gente ficar imaginando entre Haddad e Tarcísio, por que não ver Rodrigo Garcia, que está no governo, que era do Democratas, um liberal, que passou para o PSDB nos últimos dias da gestão de João Dória, e que já está no governo. E é uma liderança nova, jovem, que poderá trazer um ambiente melhor para São Paulo. Essa é a minha preocupação, que eu acho que os paulistas não estão pensando a respeito desse assunto. Portanto, fica essa situação. Paulistas, você tem um dever a cumprir.